Olá, estamos conversando aqui em pandemia, falando sobre as dificuldades do município, lógico, acompanhando as questões do dia a dia. E a vereadora Thelma Gog, que é a nossa entrevistada de hoje no Fala Câmara Entrevista, em condição de teletrabalho, para garantir todas as questões de não aproximação, inclusive, na fase aqui da pandemia. Natural, a gente se protege as pessoas e consegue atualizar você no dia a dia. Muito obrigado, Thelma, por dedicar um tempinho com a gente aqui para esse raciocínio. Eu que agradeço. É um prazer estar com você e com a população de Bauru. Thelma, eu vou começar pela Covid, não tem jeito. Tem duas experiências aqui que a gente está acompanhando e todo dia você vai lá e passa e confere os dados de internação para a gente ver como médica. Eu sei que você também fica naturalmente preocupada, está aí no consultório trabalhando, né? E recebendo as pessoas com as dúvidas de cada um para nos ajudar nesta compreensão. Na segunda-feira, você apresentou alguns dados bem interessantes para as pessoas entenderem e tomou o cuidado necessário aqui como profissional de medicina, dizer para as pessoas, olha, não é para ficar aí achando que já está tudo resolvido, não. É para você saber qual é o estágio da doença hoje e que a gente está avançando como em todos os lugares do mundo. O caminho é esse? Eu acho assim, nós não podemos dar o esclarecimento que nos interessa. Nós temos que colocar realmente o que é. Quando você coloca o que é, você passa a ter colaboração. E eu vejo que a população de Bauru, do estado de São Paulo, do Brasil, de um modo geral, todo mundo está muito desgastado, porque já foi anunciado o pico enésimas vezes. Eu acho que seria muito mais justo dizer, olha, nós não sabemos ao certo. Agora, os dados mostram que nós tivemos uma elevação significativa, nós estamos tendo um declínio. Eu acho que a gente é mais honesto quando faz isso e você conta mais com a compreensão e a colaboração da população. De fato, é muito importante, sim, essa informação, até porque nós aqui do lado de cá, leigos, né, a gente precisa ir tendo a noção de quanto tem a circulação do vírus, e aí temos as dificuldades naturais que os poderes públicos estão enfrentando, né, Thelma, que você tem comentado. Uma delas é, uma hora testa um pouquinho, outra hora testa sem estratificação, aí reúne todo mundo do drive-thru, mas não se sabe quem são, onde são, sexo, idade, e todas essas dificuldades vão ajudando a desinformar ou não trazer informação. Isso, e assim, tem alguns dados que a gente não observa que o poder público repasse. A nossa porcentagem de solicitação de internações, quanto é? Quanto está a porcentagem de solicitação de internações para UTI, para enfermaria, a porcentagem de graves, de moderado, dos internados, o tempo médio de internação, quer seja em enfermaria, quer seja em UTI, tudo isso faz com que você tenha melhor segurança até para fazer o cálculo de número de leitos, quer seja de enfermaria ou de UTI, e organizar a rede pública. Eu acho que é isso que está faltando. Legal. Nesse momento, a gente está acompanhando aqui os dados há algumas semanas já, como era esperado também. Nós temos ainda o dilema sobre a capacidade de enfrentamento, se os casos não continuarem arrefecendo, em relação à UTI de leito para os casos graves. No hospital estadual, você tem acompanhado os dados, continuamos lá com 98, 99, não menos do que isso de internação. Enquanto o Hospital das Clínicas, a gente fala e repete isso porque é importante, só tem leito de retaguarda. Se tiver algum dado de aumento de UTI hoje, a gente, teoricamente, no dado, estaria ainda descoberto. Totalmente descoberto. Nós temos respiradores que chegaram, 30, uma quantidade desses vai para o pronto-socorro. O que a gente pode contar com leito no pronto-socorro com respirador? É uma unidade de aguardo para a vaga definitiva. Porque o UTI mesmo, ela depende de uma série de situações normativas, até de número de profissionais adequados. Então, a gente não vê isso. Se querem que o hospital de clínica seja para leve ou moderado, pelo menos que se dê mais leitos para se desafogar outros segmentos do estadual e transformá-los numa unidade de terapia intensiva. Mas o maior problema que a gente vê é o número de profissionais. E quando eu falo em número de profissionais, eu falo em número de plantões por 12 horas. Porque às vezes a pessoa olha aquilo e fala, tá,
Eu coloquei alguns, até uma tá louca, cento e pouco. Não, são cento e poucos postos de trabalho a cada 12 horas. A gente sabe que uma pessoa pode cumprir mais do que 12 horas. Então, o número de profissionais fica pelo número de plantões de 12 horas. Mas, mesmo assim, é um número significativo de profissionais. E eu não vejo esse número sendo apresentado. Outro dado importante que vale a pena reforçar aqui, que a vereadora também já tem comentado, é sobre os efeitos que já foram comentados e, num determinado momento, esta patologia, enfim, ela acaba atingindo o seu nível mais estável, mas ao represamento de outras cirurgias, de exames e de outros atendimentos aqui, é gigante. Você participou lá da entrevista coletiva, quando do anúncio do HC, o próprio presidente da FAMESP e a própria Doroti Conceição, da Diretoria Regional de Ensino, de Saúde, assumiu essa dificuldade. Eles falam até de dobrar, ou ser maior que essa, o represamento depois, o que preocupa bastante. Veja, nós nunca tivemos sobra de leitos, nunca. Eu já disse isso inúmeras vezes. De repente, eu consigo reservar 40, 50, 60 leitos, às custas de quê? À custa de detrimento de outras patologias que não estão sendo internadas ou tratadas. Quando as pessoas falam, olha, nós estamos suspendendo cirurgia eletiva, eu fico até triste, porque cirurgia eletiva, que a pessoa está mais de ano esperando na fila, né? Você está 1 ano, 2 anos esperando, fique tranquilo, que daqui 1 ano ou 2 anos a gente vai te chamar de novo. Então, precisa ter um olhar para essa situação. Como é que nós vamos fazer? Vai ter um grande mutirão pós-Covid? Aonde vão ficar esses pacientes, se forem pacientes que necessitam de internações? Nós vamos liberar todas as cirurgias ambulatoriais? Vão ter os antigos mutirões, como tinha da catarata, da fimose? A gente precisa disso. Não tem um esclarecimento para ninguém, nem para a classe médica, nem para a população, para ninguém. Precisava ter isso, Nelson. Eu vejo isso com muita tristeza. Um outro dado importante para passar a sua visão, nos ajudar aqui como médica, o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo uma experiência, diz que é randomizado, lá com a questão, né, do cego, tudo, que é um dado científico que você pega o placebo com o outro, para quem não conhece, algumas pessoas estão tomando nitazoxanida, né, palavrinha complicada. Isso, que é o famoso Anita. O Anita. O que você pensa sobre essa experiência, embora esteja no meio da pandemia, que questões a gente pode esperar de um experimento desse? Olha, tudo para você chegar a uma verdade científica vem de experimentos científicos, né? Como a dose que está sendo usada, ela não está em dose de alta toxicidade, é uma luz, do mesmo jeito que o pessoal fala de ivermectina, mas eu em particular, eu acho difícil medicação profilática. Acho que profilaxia é com a vacina. Eu entendo que você pode, sim, ter algumas medicações no início da doença que minimizam a gravidade, né? E hoje a gente tem alguns estudos importantes falando da hidroxicloroquina, da azitromicina, e até mesmo junto com a ivermectina ou com a anita. Mas para profilaxia, eu ainda acredito na vacina. E a questão é a seguinte, para se ter uma vacina demora, mas dado a necessidade de ser uma pandemia, atingir o mundo inteiro, pegou pessoas de alto poder executivo, de alto poder aquisitivo, né, ricos e pobres, passa a ter um interesse para resolver essa situação. Então, essa vacina, ela vai sair. Ela vai sair, já estão testando nos humanos. Eu acho que o ano que vem nós vamos ter uma grande novidade. Então, eu, em particular, não critico essas atitudes, essas alternativas. Eu acho que tem que procurar alguma alternativa, mas eu acredito mesmo na questão vacinal. Por fim, para a gente poder aproveitar o tempo para falar de mais alguns temas, o governo do estado criou um novo parâmetro, ele vai fazendo ajustes ao longo do tempo, mas um essencial aqui para a definição de cores, das fases que nós estamos sendo submetidos, é de que ele reduziu o percentual, basicamente, de leitos UTI que ele considera para poder ir para a fase verde e tal, porque a pandemia tem estágios diferentes de circulação do vírus em cada uma das cidades. Você mesmo
estava falando desse dado. Aliás, todo o uso da tribuna da vereadora na segunda-feira está disponível na íntegra na página da TV Câmara no YouTube, para quem quiser conferir a apresentação específica desses dados lá. Mas 75% de leitos UTI, que é o novo indicador, ele também fica um pouco acima daquilo que estava sendo preconizado antes. Lembrando que o dado anterior tinha que atingir 60%, ou seja, na redução de atendimento para poder passar de fase. Olha, Nelson, depende muito do número, né? Você já imaginou de 2 leitos, 75%? Como é que a gente vai dividir? Então, a gente tem que pensar sobre essa ótica. E vou dizer, eu fico envergonhada com isso. A palavra é essa, envergonhada. Nunca sobrou leite de UTI, está faltando para as outras coisas. Se estiver sobrando leite de UTI, porque estão guardando. E as outras patologias lá? Então, eu acho assim, precisa ter um pouquinho mais de bom senso, sabe? Eu acho que está faltando para o governo do estado uma carteirinha do Bom Senso Futebol Clube, sabe? Se ele tivesse, nós estaríamos melhor. Se as informações, como eu disse para você, fossem passadas na verdade, nós estaríamos melhor. Eu acho que precisa de leito. Não é para pensar em 60, 70, 80, tem que sempre sobrar alguns leitos. Porque se a gente tiver uma eventualidade, nós estamos perdidos. E se um respirador para? Quantos eu tenho para repor? Então eu fico chateada com esses anúncios que não têm uma fundamentação científica. Eu estou procurando até agora toda a fundamentação científica, sabe? Está começando a clarear, a gente tem que acreditar que vai melhorar, a gente acredita na boa vontade, na boa índole de todo mundo, mas, puxa vida, esses números não têm fundamento nenhum. Nenhum. Se espera no mundo inteiro que você nunca tenha mais de 75% de taxa de ocupação. Agora, de repente, é número mágico. Eu fico chateado. Thelma, o governo municipal está em andamento, como a vereadora bem sabe, com o calendário já na fase de reuniões temáticas em relação ao recebimento de propostas de delegados até o dia de 14 ou 11 de agosto agora, enfim, para enviar propostas pelo site. E nós estamos falando de 2 grandes legislações atrasadas, é verdade, na revisão do plano diretor, que deveria ter sido em 2018, e também, embora seja só revisão, não seja uma lei nova, e da atualização da lei de zoneamento, que é de 1982. Os delegados têm reclamado, e as entidades, e o governo tem sido resistente em relação à questão dos prazos, e isso vai desembocar lá no final do ano, na Câmara, no cenário, tem período eleitoral ainda pela frente. Que impressões você tem sobre o calendário e essa questão do andamento do cronograma pela Prefeitura? Eu tenho a impressão que eu tenho manifestado nesses últimos 5 anos. Tudo que for assunto importante, vamos jogar lá no apagar das luzes. Aí não dá tempo de ninguém pensar e analisar. Quando você segura para analisar, você está travando a cidade, você é irresponsável. Eu acho que não é bem assim. A responsabilidade, ela tem 2 vias, do Poder Executivo e do Legislativo. Do Executivo fazer no tempo certo, entregar para o Legislativo para que ele tenha o tempo certo de fazer a análise. Eu, particularmente, acho que são assuntos muito importantes, determinam o rumo da cidade e, mais uma vez, vindo quando a vela está acabando de queimar. A chama está apagando. Não é a hora, eu acho que pode iniciar. Eu não sei se deve se finalizar, você pode iniciar, senão vai ser uma finalização a toque de caixas e muitos erros irão acontecer. Outro procedimento, nós estamos gravando aqui no finalzinho de julho, já vai ter concluído a consulta pública para a comunidade apresentar sugestões de um outro dado complexo. Nós nunca fizemos uma parceria público-privada, estamos aprendendo com o procedimento em andamento para um contrato de 25 anos. Tem os modelos que falam da modernização de iluminação, lógico, uma carência do município, mas agora estamos preocupados em entender um processo dessa complexidade que já está em andamento e finaliza, como eu disse, agora, enquanto estamos gravando aqui até. É assim, eu vou repetir o que eu falei na tribuna. Teve tanto tempo para colocar isso na mesa, né? Coloca agora. Agora, eu, particularmente, tenho um pensamento. O setor público não consegue fazer isso. Ele não dá conta do que ele tem que dar, que é saúde, educação, habitação, né? Saneamento. Ele tinha que ter um olhar. Mas, no mínimo, se você abre uma PPP,
No mínimo, ela tem que ter clareza e ser muito bem discutida. E não vai ser bem discutida, não está sendo. É tudo rapidinho, sabe? É ruim isso. E Bauru criou a CIP, nós criamos a CIP, uma taxa para ele complementar a iluminação. Eu não vi onde é que ele iluminou até agora. Ainda bem que ela tinha uma trava, que quando tivesse uma quantidade de dinheiro, parava de recolher. Mas, assim, é ruim. E quero reforçar, não sou contra. O poder público não tem competência para fazer isso. Quando eu digo competência, não é capacidade intelectual. Não tem competência de material humano. Operacional. Não tem. Isso, operacional. Não estou falando de inteligência, de profissionais capacitados. Tem, mas nós não temos como pegar, ter um setor específico para isso. Então, quando você não tem, você delega para quem tem. Mas tem que saber fiscalizar, porque senão vai ficar que nem a ET, né? Delegou e não sai nada. Né? Complicado. Por isso que eu acho que você tem que se preparar muito bem para isso. São dois E referenciais. não vai dar tempo, né? Já enfiaram goela abaixo. Tem as questões da restrição do calendário eleitoral para abrir esse procedimento, mas você deu uma boa lembrança. Infelizmente, pelo lado ruim, mas a gente tem referências de dificuldade de grandes projetos, de saber a capacidade deles terem começo, meio e fim, e entender todos os procedimentos. Iluminação é um contrato de 25 anos, né? Então, entender todo esse procedimento para que a gente possa colocar para a comunidade, então, eventualmente. Isso. Eu digo o seguinte, infelizmente, nós pensamos o problema em 30 dias. E levamos 30 anos para consertar os erros dos problemas. O oriental pensa o problema em 30 anos, implementa em 30 dias sem nenhum erro. Entendeu? Aí fica fácil. Isso, nós não temos, aí a gente fica com a tal das complementações de pagamento, os aditivos, né? É ruim. Tudo bem. Então, muito obrigado por conversado conosco aí no andamento seu das questões do dia a dia, guardando a atualização. Ia perguntar para você no final se nessa fase aqui, já estamos gravando há mais de 120 dias da pandemia, se aquela ideia de aflição das pessoas, como médico que você tem no consultório, se já deu uma arrefecida, as pessoas ainda continuam preocupadas com a questão da Covid. Eu acho que não deu uma arrefecida. Nós estamos percebendo um grau de depressão muito grande, principalmente das pessoas da terceira idade, que praticamente estão trancadas dentro da sua casa, como se fossem bandidos. Elas têm medo até de dar volta no quarteirão, né? E uma camada entre 40 e 60 anos muito apavorada, não sabendo se sai para trabalhar e bota o dinheiro dentro de casa ou fica dentro de casa e não tem o que comer. Que seria a questão das pessoas que são os profissionais liberais, que não têm os seus ganhos fixos, né? O empresariado desesperado. Então, nós temos um desespero da saúde, que ninguém quer que se perca nenhuma vida, e temos um desespero econômico. Está muito difícil, viu, Nelson? A gente vê aqui no consultório, está todo mundo muito tenso, não importa a faixa de idade. As crianças estão nervosas. De fato. Estão nervosas. Dá até dó de ver como elas conversam com a gente. Esse Covid não vai embora, tia? Ele precisa ir embora. Será que ele vai pegar minha avó? Tá difícil. Tá muito difícil. Nós precisamos que realmente essa vacina venha e venha logo. Muito obrigado por nos atender aqui. Cuide-se e a gente continua atualizando aqui por Fala Câmara Entrevista. Muito obrigado. Cuide-se também e todos os bauruenses que se cuidem. Agradeço mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Thelma. Nós conversamos com a vereadora Thelma Gobi por Fala Câmara Entrevista. Este material e todos os demais na página da TV Câmara no YouTube, na íntegra.